Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do GLcast. Hoje o último episódio dessa temporada de 2025. E como convidadas especiais hoje, trouxemos as demais representantes da GL, a Tássia, a Josi, a Jéssica e também a CEO Jaqueline. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Valeu, Pri. E pra gente começar, Jaque, conta pra gente como que foi o ano de 2025 pra GL. Gente, eu acho que o ano de 2025, como todos do têxtil, é sempre uma montanha-russa, né? Se a gente for resgatar na memória aí, talvez vocês vão lembrar também de outros casos. Imagina, iniciamos o ano com o dólar a R$ 6, né? Passando disso. Então, é aquele medo, aquela incerteza. E o têxtil, eu acho que é sempre essa montanha-russa. A gente tá ali nesse brinquedo e vai ter que se preparando sempre para a próxima curva. Algumas coisas a gente olha no retrovisor e consegue tentar ter uma previsibilidade, mas a certeza nunca é exata, né? Mas o que, na minha perspectiva, e vocês podem completar, é que a gente vai terminar o ano positivo, assim, entre todas as dificuldades que o têxtil traz. Todos os anos tem vários pontos, né, externos que impactam o nosso mercado, mas a GL vai terminar um ano muito positivo. Graças a Deus. Amém. Assim, em conversa com os clientes, a gente até comenta, né? Há um tempo atrás, a gente tinha uma ideia, assim, né? Olhava no retrovisor, então a gente sabia os meses bons, os meses um pouco mais difíceis. E ao longo do tempo, acho que depois da pandemia, talvez, se perdeu um pouco desse histórico, né? Então, esse ano a gente começou o primeiro semestre, assim, acelerado. O segundo ninguém se preocupou muito, porque o segundo acontece, né? Via de regra, e acabou que não foi, assim, tão bom quanto a gente esperava, mas ainda assim com resultados bons, com o time, né, comprometido e buscando cada vez mais, né? Opa, perdão, Pri. Pode Isso ir? que tu comentou é bem legal. O olhar no retrovisor antes era mais previsível, né? A Josi, que está 25 anos, indo para 26 anos no têxtil, sabe muito bem. Exato. Muito mais Muito previsibilidade, né? mais. Agora, assim, mudou a frequência de compra, mudou o perfil de produto, o perfil do cliente também. E a gente vai ter que se moldando sempre ao longo do tempo, né? E eu acho que nesse cenário em que, assim, a gente entrou no ano com um ano muito positivo, né? Até fora um pouco da regra, o primeiro semestre muito bom, o que geralmente não é. Então, criou-se uma expectativa muito forte para o segundo semestre. Então, a gente passou muito tempo do ano tentando equilibrar emoções, né? Porque o cliente estava com uma perspectiva lá na altura e a coisa Não não aconteceu, aconteceu né? num mês, não aconteceu no outro. E aí a gente foi tentando equilibrar as expectativas, né? Tanto das representadas quanto dos clientes. Então, assim, eu acho que foi um ano de adaptação para todo mundo, para entender qual o próximo passo, né? O que eu faço agora? Qual decisão eu tomo? Qual é mais assertiva ou não? Enfim, é muito a queima-roupa, né? Decisão a curto prazo, né? Até o gerenciamento do time, né? Controlar essa frustração de, às Eu vezes, ia dizer, a esperar. expectativa também, né, interno, do É. time interno também, né? Porque, um primeiro semestre bom, todo mundo pensa, não, o segundo vamos só nadar de braçada, né? Decolar. É, E é aí, muita questão de trabalhar a resiliência, né? Porque vem de dias muito, muito bons, um bom movimento, aí o dia que dá uma queda, a gente fica mal acostumado com o muito alto. Então, trazer isso pro time, essa resiliência, a gente também, né? Se automotivar, tudo mais, para tentar buscar no outro dia, para tentar trabalhar na média, né? Porque eu acho que esse ano, como ele teve tantos altos e baixos e o mercado tá muito sensível, muito mais sensível do que era antes, a gente tem que pensar na média. Na média deu tudo certo, vamos buscar a média, a meta da semana, não só a meta do dia, trabalhar numa perspectiva assim, um curto prazo, mas também não tão curto, mas tentar levar isso pro time, né, esse equilíbrio. É isso. Esses são um dos desafios, né? E falando em desafios, Jéssica, fala pra gente um pouquinho dos desafios de 2025, se tu puder elencar um, dois, três, não sei. eu acho que foi manter, né, como a Tassi comentou, a resiliência ali na equipe, porque a gente realmente, né, vem por um histórico de ter um segundo semestre melhor, e não foi o que aconteceu, né, foi um pouco mais batalhado. Então, também a questão de fazer o cliente fazer uma compra certa, né, a gente veio numa oscilação de preços constantes, então toda essa questão de
argumentar com o cliente que ele estava fazendo a compra no horário certo, no período, né? Então, tudo isso acaba influenciando e a gente ficando nessa montanha-russa aí entre o cliente, entre a fiação também, porque a fiação, né, queira ou não queira, ela precisa fazer o número ali dentro do mês. Então, acho que essa foi a nosso principal. desafio, né? E assim, é sempre um desafio grande, né? Igual você falou, sobre orientar o cliente do melhor momento de compra, né? Até porque a gente tem essa responsabilidade, mas também não é uma resposta exata, né? A gente tenta, assim, se municiar do máximo de informações que a gente consiga deixar o cliente decidir. Mas para que ele faça uma compra, com certeza, consciente, boa para o estoque dele, para o negócio dele também. Então, é sempre desafiador, né? Conseguir indicar qual é o momento certo, né? E aí, claro, né? Pressão da representada, a pressão nossa mesma, né? De chegar na cumprir meta. as metas, né? Diárias, semanais. E de evolução do time, gente, como que vocês enxergam esse ano, assim, dentro das operações, do dia a dia, a evolução, as iniciativas da GL também, como que vocês enxergam o time lá em janeiro de 2025 e agora chegando em dezembro? Eu acho que assim, dado esse cenário de oscilação, muito mais a evolução pessoal e a gente, eu acho que como líder, num papel importantíssimo, porque lidar com emoções não é fácil. Quem vive dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso salão, sabe o quanto aquilo é intenso, né? Então, você liderar pessoas e fazê-las entender que a frustração ela tem que ser absorvida e dada como normal, que aquilo faz parte do nosso dia a dia e mesmo assim continuar com que elas estejam motivadas. Eu acho que é a grande lição do ano, né? Porque a gente, de novo, né, criou uma expectativa, ela estava frustrada, então, dentro de tudo isso, você transmitir para a equipe, para o time, de que aquilo faz parte do jogo, eu acho que é super importante. A gente, eu acho que fez a lição de casa, todo mundo entendeu, aprendeu, evoluiu, e eu acho que a gente termina o ano muito mais sábio, né, para as novas dificuldades ou para as dificuldades que virão, talvez, né? E a gente também, dentro disso, né, a gente acaba também tendo que sair fora da caixa. Então, a gente esperava um segundo semestre que ia ser maravilhoso, e não foi. Então, que medidas que a gente vai ter que tomar para a gente tentar buscar o mesmo resultado, né? Então, tudo isso, né, as especialistas, de uma certa forma, o operacional no manejo ali, o cuidado com os pedidos, a gente na liderança, né, o que a gente pode tomar ali de decisão, né, fazer mais visita, apresentar mais produto. Então, tudo isso faz a gente ter que sair um pouquinho aí do roteiro comum, né? Recalcular a rota. E uma coisa que eu percebi muito, assim, foi a união do time em geral. Não só de cada carteira, mas de toda a equipe no salão de vendas, todas muito unidas, uma tentando ajudar a outra também. E quando a gente teve metas mais ousadas, vamos chegar nos 80 milhões, vamos chegar não sei o quê, o conjunto todo trabalhando para isso. E também, esse ano eu vi que eu senti muito mais as comemorações. Né? O time também se uniu mais para comemorar, porque a gente não pode ficar tão limitada a meta e trabalho sem as celebrações daquilo. Então, o Happy Hours teve mais presença, a gente teve também, não pode deixar de lembrar que a gente foi o Beto Carreiro, foi todo mundo, então isso foi muito legal também. Então, essa união, os projetos fitness, né, fazendo uma respectiva, foi muito legal também, porque trouxe uma união, uma motivação diferente, né? E quando a gente sai um pouco da caixa, que nem a Jé falou, acho que flui também o nosso trabalho, né? Não só tanto falar só sobre trabalho, mas ter mais interação, assim, de outros assuntos com a equipe. Eu acho que isso também é muito importante e foi algo significativo que eu vi dentro da GL, sabe? A GL passou por muitas mudanças, né? Até físicas esse ano. Então, uma coisa importante são as nossas rotinas que conseguem deixar o time com uma maturidade melhor. Então, como a nossa rotatividade interna é baixíssima, é um privilégio conseguir ter um ano, né, após o outro, de continuidade de treinamentos. Então, a gente inicia o ano com treinamentos, com reuniões, com o nosso daily, com todas as rotinas e rituais que a GL perpetua ao longo do tempo, e isso vai fazendo com que o time vá crescendo essa maturidade e, consequentemente, ajudando, né? Nos compromissos, tanto profissionais como nessa integração entre pessoas. Então, manter esses rituais, essas rotinas, e eu percebo que ano após ano só fortalece.
E a gente percebe, assim, o quanto as rotinas ajudam, né? Quando, por exemplo, tem algum dia que tem algum evento extra, digamos assim, que a rotina já não é mais aquela do daily de manhã, aquela coisa toda. Parece que fica todo mundo meio que recalculando aqui o que eu preciso fazer agora. Porque quando começa o daily, a gente já sabe, né? De manhã começou o daily, todo mundo vai lá, se reúne e fala, volta pra sua mesa e agora o dia começou. Aí quando não tem o daily naquele horário, aí parece que, peraí, como que vou... Desanda tudo, né? Exato. Eu faço um paralelo, uma imersão que eu fiz aqui na Multiplier, o Gustavo Borges, né? Que ele é nadador, foi, né? Hoje só por hobby. E ele fala que no esporte você tem esse momento de preparação, né? Você se prepara, você vai pro vestiário, você tá ali consigo mesmo. E eu percebo muito o nosso daily como essa preparação antes do jogo, sabe? Antes da batalha. Então, o esportista, ele tem esse momento de preparação dele. Seja um esporte individual, um esporte coletivo. Mais ainda, imagina, a galera do futebol, do vôlei, tá ali no vestiário, e aí vai colocando a roupa, e aí vai começando os gritos de guerra. A gente não faz o grito de guerra todos os dias de manhã. Logo vem, logo vem. Mas o daily é esse momento em que o time está se preparando para a batalha que vem pela frente, para o dia inteiro. E dá o norte, né? Então, acredito que, como essa rotina já está tão consolidada, quando não acontece, sei lá, é igual tirar o café da manhã de quem toma café da manhã todo dia, né? O dia não começa. E engraçado como a gente também vai moldando o nosso olhar com essas rotinas, né? Então, por mais que foi um ano desafiador, tivemos aí meses difíceis, a gente sempre molda o nosso olhar ou tenta levar isso para o time para que a gente consiga olhar para o que tem de bom acontecendo também, né? Então, assim, tem muita coisa difícil, tem pressão para vender, tem preço que às vezes não está compatível com o mercado, tem o cliente que às vezes não quer programar. Mas tem muita coisa acontecendo, tem programação entrando, tem pedido faturando. Então, assim, moldar esse olhar também para o que está acontecendo de bom, eu acho que foi uma atividade, assim, um aprendizado que a gente fez esse ano também, porque a gente só vai viver os meses muito bons quando tiver aqueles que não foram tão bons, para a gente poder reconhecer também e valorizar, né? E nessa linha mesmo, a gente teve que, muitas vezes, se policiar porque faltou muito fio. Então, assim, tá faltando fio, tá, e os fios que a gente tem? Né? Que é o que tu trouxe, né, Pri? Só pensa no ruim, mas o que tem de bom? O que a gente consegue usar isso de vantagem? O que a gente consegue... não tem um fio agora. Consigo deixar programado? Consigo instigar o cliente a levar essa motivação de programar, de se preparar? Então, também trazer outras perspectivas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, é um papel nosso, mas foi algo que a gente teve que fazer muito esse ano, foi tentar fazer isso, né? Pensar, levar uma outra visão para o cliente, uma outra oportunidade de negociação também. E falando em conquistas, esse ano a gente também bateu o recorde de vendas da GL nesse ano de 2025. Pois foi um marco histórico, né? Em toda a história aí da GL, em abril desse ano, batemos 100 milhões em venda num mesmo mês, e isso, sim, foge da nossa média, foge do nosso padrão, mas é uma conquista coletiva, e certamente, né, todos, aqui a gente está representando cada um o seu time, mas todo mundo foi fundamental, né, para a gente conseguir atingir esse número, e foi daí a nossa ida para o Beto Carreiro, né, Tassi? Verdade. Foi daí que surgiu essa comemoração. Aí, né, até juntar todo o time, ter disponibilidade, foi lá pro final do ano, né? Em agosto, mas foi muito legal, acho que foi uma experiência bem bacana. E como a Tassi tinha comentado, né, integrou mais ainda e conectou mais ainda o time num todo. Porque a gente tem equipes, né, que a gente acaba lidando diariamente, mas no geral a gente é agraciado, eu acho, pela equipe total da GL, que acaba nos dando suporte, nos auxiliando aí em tudo. Pessoas, né? Assim, é chovendo molhado, mas quantos grandes empresários, grandes corporações, indústrias que vivem batendo nessa tecla, que pessoas são importantes. O Denis Lunelli mesmo fala que uma fábrica sem gente é só um galpão com máquina dentro, isso é uma fala dele. E faz total sentido, porque assim, a GL só conosco aqui dessa mesa não conseguiria chegar nesses resultados, e é mérito coletivo mesmo, assim, nós temos o mérito de ter pessoas muito boas dentro da equipe que abraçam as causas e vão fundo. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, aquele momento ali era quase 6 horas da tarde, faltava alguns milhões. E nesse momento foi aquele vucu-vucu, todo mundo junto, engajado. Não, gente, tá tão próximo dos 100 milhões, vamos dar um jeito de bater essa meta aí. E a conquista chegou.
E ao longo da semana mesmo, né, a gente fazendo o acompanhamento diário, olha, entrou mais um pedido aqui de 10 mil, entrou mais um aqui de 5, e vai diminuindo, né? Sim. Mas é igual vocês falaram mesmo, assim, acho que o engajamento do time, a energia que se dá quando acontece alguma coisa assim, é impagável, assim, não tem como a gente não vibrar junto, não torcer junto, não ficar independente daquilo que está acontecendo. Então, foi realmente um marco histórico e a comemoração veio em grande estilo aí no Beto Carreiro. Não, e aí a régua vai subindo, né? Porque assim, conseguimos 100 milhões em um mês. E quando vai ser o próximo? Calma, gente. Isso aí foi algo assim que fugiu da rota, mas vamos lá, não vai ser o único, né? Um dia a gente vai atingir novamente esse marco. E falando de conquistas, mais alguém quer pontuar alguma conquista, assim, que não seja exatamente da meta ou da venda, né, desse ano? Uma conquista que a gente tem que lembrar, né? Foi uma conquista depois de muito caos, que foi a nova reforma da GL esse ano. E que quem já passou por reforma sabe o caos que é, poeira, é tiro, porrada e bomba. E a gente ali trabalhando, né? Hora quase montando uma lan house, num insalubre total, estresse a mil. Mas não dá para deixar o cliente desassistido, nem a representada desassistida. Mas isso foi uma superação do time, que ali, né, nervos se afloraram. E é uma conquista gigantesca. Agora a gente está com o nosso auditório, né, um espaço lindo, ficou a nossa sala de vendas, ficou super confortável, é um ambiente gostoso de ir trabalhar todos os dias, mas veio depois de um caos, né, que deixou a gente de cabelo em pé. Então, não podemos deixar essa conquista de lado e acho que todo mundo está ansiosa também para o ano que vem, com tantos eventos que virão, né, nesse novo espaço. É uma grande coisa que a gente tem que comemorar também. Não foi um período fácil. Não, longe de ter sido fácil. Foi um mês que virou 5, que virou, meu Deus do céu, né? A gente já tava arriscando na parede ali quantos dias. Mas a culpa foi do Caetano, ele não podia mais aparecer. Cada vez que ele aparecia, ele queria mudar alguma coisa, aumentar alguma coisa. Era pra ser uma reforma só numa parte, foi pra outra. Mas ok, depois No final, que passa... quando passa, né, a gente vê e fica feliz com o resultado. Mas aí pra a lição, né, de que nem só nas alegrias a gente consegue fortalecer o relacionamento, nas dificuldades também. Então, né, no perrengue a gente consegue sair talvez mais fortalecido enquanto time, porque era inevitável, né, a necessidade de que a gente tivesse a toda hora ali amaciando, né, os ânimos, porque realmente foi um período terrível, tenebroso, em que não só de venda se vivia, mas de caos e treta, né? E até a questão de organizar a agenda, né? Porque não podia mais receber no showroom, a gente ficou um tempo sem receber cliente, às vezes o cliente queria vir e tu dizia, não dá pra vir porque tá muito bagunçado, porque tem lona, porque tem pó. Aí a gente também sempre preocupado em atender bem, parecia que às vezes era uma desfeita, né? Então, às vezes, chegava a mandar vídeo pro cliente, não tem como, tá assim, bagunçado. Então, isso também acabou atrapalhando um pouquinho, a gente teve que ter mais flexibilidade ali nos atendimentos, né? Mas aí já fica uma missão e uma pressão para ano que vem trazer muita gente para os eventos e para visitar o showroom também, né? Não, e a gente estava super ansiosa para poder terminar a obra, até porque vocês tinham vindo de viagem com as peças novas de Paris, então a gente estava naquela ansiedade de poder mostrar tudo, poder, né, trazer os clientes para ver as novidades. E Tassi, como foi a experiência da primeira viagem de pesquisa? Foi muito legal, uma experiência assim sensacional. A gente tá em equipe, tá visitando lojas, conhecendo, trazendo peça, fazendo a pesquisa em si. É difícil. Todo mundo acha que é só flores, né? E vai explicar para cliente, vai explicar para família, não, gente, é trabalho, a gente tá trabalhando, começa cedo, termina tarde. As pernas cansam, tudo, mas é muito válido. É uma experiência muito enriquecedora e também ela traz pra gente mais autoridade para levar isso para o cliente, essa informação. A gente viu isso na pesquisa, a gente não viu. Então, foi um ano que a gente precisou de muita informação. Então, ter essa bagagem é muito válido para o nosso dia a dia e aplicar isso também foi sensacional. E os clientes esperam muito a nossa viagem, né? Porque muitos dos nossos clientes, eles também vão, né, para as mesmas regiões que a gente, né? Mas às vezes eles vão com foco diferente, né? Eles olham estampa, eles olham modelagem, a gente vai muito voltado para a estrutura de malha.
Então, eles gostam e eles esperam e ficam ansiosos. E, além disso, a gente também olha muito o perfil de consumo num todo, né? A gente não traz só as peças, a gente, né, visita as lojas, a gente vai nos shoppings, a gente olha as pessoas na rua, né? Então, a gente traz uma bagagem bem legal para acrescentar para o cliente, né? Para a gente ser realmente essa ponte para ele, né? Onde ele fica ansioso e até triste se a gente não consegue atender ele assim que a gente já traz as peças. E até dessa pesquisa é legal, assim, a diferença do perfil da GL com o nosso propósito, que a gente começou, depois de algumas experiências, a levar a parte técnica, né? O quanto isso é importante. Então, como a já falou, a nossa visão dessa pesquisa é diferente do cliente que vai para ver uma tendência, cor, enfim. A gente traz o que, de fato, é reproduzível. Então, assim, é um a mais dentro, né, desse mundo de pesquisa que a gente vê que tanta gente, tanta empresa, tantos clientes nossos do têxtil fazem, mas a gente traz esse plus, né? Esse a mais de entender do que a gente está trazendo e do que a gente vai apresentar é totalmente reproduzível, né, para os nossos clientes. Então, é bacana. É também uma conquista, né? Sem contar que quem faz pesquisa fora, né, principalmente Europa, que é o berço da moda, sabe que tem lojas que se você bater foto, você é quase expulso da loja, né? Passamos por algumas... Segurança Ali, te pega no canto. coitado. Então, imagina, as peças, né? Quando a GL vai com esse propósito da pesquisa e ao longo de vários anos, sempre mesclando os países, né? Foi Londres, depois foi Espanha, essa última foi Paris, para ter esse olhar da Europa como um todo e trazer as peças que o cliente pode bater foto, cortar, pegar, tudo. Então, é a Disneylândia do desenvolvimento têxtil. E, obviamente, a gente sempre vai com um olhar do que é replicável para o Brasil. Então, não adianta a gente trazer uma tendência que o Brasil não vai ter capacidade de matéria-prima ou de indústria para replicar aquilo. Isso é uma conquista que já vem de longos anos e a GL sempre se preocupando em trazer experiências novas para os clientes, como a viagem de pesquisa, como a ida para Campo Verde, no Mato Grosso, lá visitando a plantação de algodão, a lavoura. Então, são experiências que a gente percebe que agregam tanto para o time como para o nosso cliente, com informação, e só tende a melhorar aí ao longo dos próximos anos. E a gente melhorou muito, falando ainda das nossas pesquisas, a gente esse ano lançou o nosso primeiro e-book, então assim, sucesso total. Então os clientes ficam surpresos, porque na grande maioria há uma recorrência dos clientes, então ele vem ver as peças, primeiro fica encantado, nesse momento pela reforma, porque o espaço ficou maravilhoso. Aí ele faz a pesquisa, a gente entrega o conteúdo e na saída ainda ele sai com o e-book. Então, assim, é legal você surpreender quem está contigo dia a dia, né, de uma forma simples, né? Porque é um material que a gente já gerava, mas não organizava e agora surpreende o cliente com mais um material e é super bacana isso. E eu acho que o que somou também nas conquistas desse ano foram as imersões, né? Que a gente conseguiu fazer mais imersões, mais participantes e isso soma muito também de conseguir trazer os clientes, aquela disputa, lista de espera para participar. Então, isso é mérito da equipe, mérito do marketing, né? Com certeza, que sempre organizam eventos fantásticos, mas de ter tantas edições e a gente conseguir entregar, participar, a equipe participar e ter muito participante de cliente nosso e sempre os elogios, assim, eu acho que isso também foi uma conquista muito importante desse ano. A gente sabe que para os clientes, para os parceiros, tirarem um dia da sua rotina para vir aqui, né, para aprender um pouquinho, para ficar sentado ouvindo, não é tão fácil, né? Então a gente se esforça na hora de convidar, porque a gente de fato sabe o quanto aquilo vai agregar para cada um que vem participar também. Então, com certeza, acho que foram 6 turmas, se eu não me engano, esse ano de imersão, acho que foi isso, né? Foram 6? Eu acho. É porque a gente tá na 10ª... Segunda? Vai pra 12ª, foram 11 em 2 anos, pode ser. Por aí, né? Mas ainda assim... que sabe, né? A gente convida. Então, bastante gente vindo participar e, de maneira geral, a gente só ouve elogios do conteúdo, da experiência, né? De tudo. E que venha aí o próximo ano também com mais imersões, né? E eu acho que, então, até entrando no mérito da conquista, eu acho que isso é algo já bem concreto que a GL construiu ao longo desses anos, que é essa união do têxtil, né? A gente ouvia vários relatos de que havia uma dificuldade dessa conexão, né? As empresas, elas eram muito fechadas, né? Dentro do seu mundo, enfim, pela rotina,
ou por outros motivos, e querendo ou não, esses encontros, eles acabaram quebrando um pouco essas barreiras. Há uma conexão, você vê que se mantém uma comunicação entre as empresas, mesmo depois dos eventos, então isso não tem preço, eu acho que isso é muito legal. E eu acho que é um dos pontos mais positivos de que a gente pode ver que a gente planta e colhe, né, dessas imersões e desses encontros que a gente promove. E muita troca também, né? Até pegando esse gancho, a Jéssica comentou sobre analisar perfil de consumo, né? Nas pesquisas, olhar o pessoal da rua, o que está comprando, quanto está comprando. Isso acho que a gente faz lá fora, faz aqui nessa troca também. E a gente vai aprendendo com os clientes ao longo do ano. Como muda, né? E eu não sei vocês, mas o quanto a gente percebeu mudar o perfil, o comportamento do cliente, tanto o cliente final quanto do nosso cliente ao longo desse ano também. Então a gente vai percebendo aos poucos essa mudança de comportamento. Não sei se vocês conseguem colocar essa percepção também de alguma forma, mas é algo que eu acho que vai somando, né? Certamente, essa mudança de comportamento de consumo se reflete no comportamento de compra também. Então, obviamente, os produtos que a GL mais vendia há 4, 5 anos atrás não são os mesmos de hoje. As pesquisas lá fora mostram isso nas peças. E a compra do cliente ou a busca, né, por determinados fios é o resultado de tudo isso. Então, a gente vai de uma ponta a outra conseguindo entender essas variações de consumo e se moldando para aquilo, né? Que a GL, há alguns anos já, deixou de se denominar apenas um escritório de representação de fios. Hoje a gente quer trazer solução para o cliente, como a Jéssica mesmo falou, saber o momento certo da hora da compra daquele cliente, para ele comprar no melhor momento, com o melhor custo, o melhor produto para ele, de acordo com aquele perfil. E é difícil a gente falar, porque nós estamos do lado de vendas, né? Então, para quem está comprando, sempre vai ter aquele estigma, ele quer me vender. Mas mais do que nós precisarmos e quisermos vender, a gente quer que o cliente compre da melhor maneira para ele, sempre se preocupando com esse sucesso. E para entender isso, tem que ter todo esse bastidor de pesquisa fora, de pesquisa na rua, né? Que a gente vive visitando os clientes, as lojas, conversando, trocando informação a nível Brasil, porque as regiões também são diferentes e se complementam. Então, tudo isso é para que a gente atenda o cliente da melhor forma e ele consiga entender que, genuinamente, nós temos meta, temos tudo, mas estamos preocupados com o sucesso dele. Porque, gente, vamos lá, né? Se o cara comprar um fio nosso, fazer uma coleção bacana, vender mais, obviamente, na próxima, a gente tem mais chance de vender mais produto para aquele cliente. Então, é assim que a gente se move. Eu acho que é muito de deixar claro para o cliente que eu quero vender sempre para ele. Né? Que eu não quero só vender naquele momento, então eu preciso que ele compre bem, então é vender sempre. Eu sempre tento trazer isso, sabe? De, é uma oportunidade, não é? Vale a pena? Espera um pouquinho, a gente ter essa sensibilidade também, e esse ano foi um ano muito rápido as coisas, né? A gente percebeu movimentos muito rápidos do mercado, teve uma oscilação no dólar, já aumentou, já aumenta o preço, foi as respostas muito rápidas. Então, acho que a gente teve que estar muito antenada, como sempre, mas mais ainda, né? Foi nesse ano, assim. Pro cliente não errar nessa compra ou até nesse produto. Então, eu até brinco que quando vem um cliente novo na GL ou liga, é indicado, a gente faz quase um diagnóstico do negócio dele. É uma série de perguntas que parece um interrogatório, mas é para entender do negócio dele. Eu quero fazer um moletom. Como? Que moletom? Pesado, leve, felpado? Que cliente tu atende? É primeiro preço? É valor agregado? Qual o volume? E aí vai. E aí vai. Então, até para se algum cliente está nos ouvindo, né? Não sinta-se encurralado com tantas perguntas do nosso lado. Mas é para tentar ser o mais assertivo possível naquela indicação de fio. E, eventualmente, um parceiro também de tecelagem, de tinturaria que ele venha solicitar. E essas informações, né, essa mudança de padrão de consumo, claro que a gente consegue auxiliar o cliente, né, mas a gente pensando do outro lado, a gente também consegue munir muito as nossas representadas de informação, né, porque a gente viu ao longo desse ano muita mudança de estratégia, né. Então, a hora era para um lado, a hora era para o outro. A GL tem as suas estratégias, mas, claro, em conjunto sempre com as representadas. E o quanto isso é importante também, porque não adianta a gente estar olhando para um lado e o mercado indo para o outro, né? Então, eu acho que para a gente também conseguir ajudar
com essas informações e direcionamento para as representadas também, né? Mercado tranquilo, você tem o quê? Uma mudança a cada 3 meses, 4 meses, né? A tabela que muda, a disponibilidade, né? Então, nada muito drástico. Quando a gente tem muita coisa influenciando, que foi o caso desse ano, né? Câmbio, dólar, consumo, frio, né? Frio tardio, frio que prolongou, hora não tem, hora tem e durou muito tempo, enfim. Então, as mudanças, os ajustes de rotas, eles foram muito mais frequentes, tiveram que ser muito mais rápidos e o entendimento geral do time, né? É hora para ajustar a fiação, hora para ajustar o cliente e levar essa informação com muita clareza. Eu acho que é fundamental e importante para os dois lados, né? Para a representada e para o cliente. E isso aconteceu, né? Com muita frequência. Essa comunicação que a GL tem com as representadas vem também ao longo dos anos, né? Esse fortalecimento de parceria com elas e a relevância dentro delas também. Então, nenhuma estratégia hoje a indústria toma sem nos comunicar ou pelo menos perguntar a nossa opinião. Se dá para ir para esse lado ou para aquele, se pode contar conosco ou não, seja de produto, né? Ou até de crescimento da indústria. E nós também, todas as iniciativas que a GL fez durante o ano foi em parceria com as representadas, né? Desde as imersões, com verba para poder presentear alguns clientes e assim por diante. E essa comunicação muito clara e transparente é o que faz a gente conseguir crescer com elas. Porque nós, enquanto equilibramos o prato de vendas, a gente não tem esse poder da indústria de aumentar a produção, diminuir a produção, mexer no custo. Esse poder é delas. Mas a gente precisa estar junto para saber também como vai ficar o crescimento da GL frente aos próximos passos. Se a indústria cresce, a gente consegue crescer junto. E sempre, claro, pensando no bem comum. Tem que ser bom para o cliente essa compra, mas eu não posso sangrar a indústria, porque senão o cliente daqui a pouco está sem um bom fornecedor no mercado. E isso não é saudável para ninguém. E até pegando esse ponto, já que a viagem que a gente fez esse ano lá para Campo Verde, né? Levamos até alguns clientes para conhecer a plantação, algumas de nós também foi a primeira vez, né? Que foi conhecer, a minha, inclusive. O quanto isso foi importante também, porque a gente consegue valorizar muito mais, né? Quando a gente tá falando de um fio 100% algodão, tá vendendo, é um commodity, é preço. E aí, quando tu vai lá e olha tudo que existe para chegar até o fio, nossa, assim, até pro cliente que tá comprando, eu vou comprar esse fio com esse algodão aqui, porque eu sei de onde veio, né? Então, muda totalmente a visão, né? Gente, o agro é pop mesmo, né? E o agro é tech, a gente viu lá. É muita tecnologia envolvida desde a semente, assim. E é o tipo de informação muito rica pra gente. A gente não, né? A gente não só, nós, GL, mas o mercado como um todo, não quer mais esconder nada. Não existe mais informação que você precisa esconder. Gente, hoje tudo é copiável, né? Basta alguém querer copiar que vai conseguir. E o quanto o agro é aberto a passar informação, a explicar o porquê da semente, de toda essa tecnologia, o quanto isso impacta na lavoura e o quanto isso vai impactar na qualidade do fio, que consequentemente vai impactar na peça, na costura e nos probleminhas que a gente pega aí, né? Com safra boa, safra ruim, safra grande, gigante, pequena, falta aqui. É muito, muito bacana mesmo entender desse início. Teve alguns clientes que eu conversei em alguns episódios anteriores que eles até comentam, o maior orgulho é quando eles chegam na loja e vê a peça deles lá, exposta, né? O meu filho. O meu filho. E assim, hoje quando a gente vai, pelo menos eu, né? Quando eu vou numa loja, eu sempre consigo remeter ao que a gente viu lá na plantação. Que aquilo que tá ali começou lá atrás, desde a plantação. Porque a gente imagina, vai plantar, joga um punhado de semente aí, vê o que cresce e é isso aí, né? E lá a gente conseguiu ver que é muito mais do que isso também, né? O têxtil é muito gigante, né? Eu não sei agora, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, é o segundo setor que mais emprega no Brasil, o segmento que mais emprega. Eu acho que, eu não tenho certeza desse dado, mas eu acho que está por aí. E pensa, começa lá na lavoura mesmo, né? Quanta mão de obra precisa, aquelas fazendas, né, Pri? Gigantescas e quilométricas que a gente passava de carro e ia, escolas dentro de fazendas, igrejas dentro de fazendas particulares, de tão gigante que é a expansão territorial.
Então começa ali e aí você tem outro grupo que está indo para a Europa pesquisar, desenvolver, para ver o que é tendência. Aí você vem para a indústria brasileira mesmo, né, que vai pegar essa matéria-prima, vai transformar em fio, aí você vai ter a tecelagem, que vai transformar em malha, o beneficiamento, que vai colocar cor e depois São muitos processos, né? e depois a costura, que é mão de obra, né, total, manual ali. Quantas pessoas envolvidas para aquela peça chegar na loja, né? Quanto para vestir o seu filho, para vestir a gente. E aí dá para entender como que esse cliente, né, brilha o olho em ver a peça dele exposta, porque ele pode não pensar na cadeia como um todo, mas é muita gente envolvida dentro de uma peça só. E a gente tem que ficar feliz em participar de todo esse processo, esse segmento, ou pelo menos de um pedacinho dessa cadeia, né? E tivemos aí muita estrada percorrida, né? Esse ano, muita sola de sapato gasta. Tivemos feira também, né? Muita Visitadas. sandália arrebentada no meio do caminho. Tivemos também, né? Tivemos. A gente participou da feira ONDM também em outubro, né? Eu acho que também foi um sucesso, assim como as outras edições, né? Participamos com as nossas representadas ali, então... todos os clientes que passaram, que a gente pôde conversar, é sempre um prazer, né, receber todo mundo na feira também. A gente sabe que é um período, assim, que demanda um pouco mais de energia da gente também, porque, né, é um período um pouquinho mais longo, mas com certeza foi muito gratificante. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa da feira. Eu acho a feira fantástica, assim, porque traz movimento e é aqui na nossa região, então o pessoal vem, se anima, já visita uma tecelagem, já visita uma fiação, já aproveita, né? Faz um roteiro ali para visitar, tudo mais. E a gente sempre quer que venham mais clientes, né? Pra gente, movimentou. Mas eu queria que viesse mais, viesse mais. Então a gente sempre faz isso, de estar convidando, de estar trazendo o cliente para próximo da gente. E o que é muito legal também são as conexões que a gente faz. Porque o cliente, ele vê muito nós. Mas aí numa feira ele tem a oportunidade de conhecer a fiação. Quem é que faz o pedido na fiação? Quem é o financeiro da fiação ou da importadora também, né? Então faz esse link que é muito bacana dos nossos parceiros terem rosto, né? Porque a gente negocia com pessoas, com rostos, né? Então isso é muito legal da feira, esse movimento, e também que a gente teve produtos novos, lançados, de apresentar isso para o cliente, de poder dar para ele tocar e incentivá-lo a produzir ou pelo menos a pensar em algo diferente para a empresa dele, né? Então, acho que isso é muito legal, esse movimento da feira, sabe? Eu acho que o que é bacana também da feira, a gente como representada, de pontuar, que já é um sucesso, né? O nosso stand triplo, né? A gente se divide ali entre as 3 principais representadas, Avante, TBM e Viures, mas eu acho que, assim, a gente vê o quanto elas estão fortalecidas enquanto parceiras, enxergando a AGL, né, como um pilar. Então é bacana, a gente espera que elas continuem com essa mesma dinâmica, porque eu acho que todo mundo ganha, a gente consegue estar presente, atendendo vários clientes, então a gente só espera que elas continuem com esse projeto e a gente junto com elas, né? Não, e feira é uma oportunidade que o cliente tem de sair de trás da mesa, sair da sua bolha, né? E uma feira dessa que reúne visitantes do Brasil inteiro é muito rica, mais para quem está visitando do que para quem está expondo. Porque você ficando ali só no seu mercado, na sua bolha, na sua região, deixa de enxergar muita oportunidade. E a gente que está na rua percebe que quanto mais fechado uma determinada empresa, loja ou cliente mais dificuldade ele tem. Porque ele perde a chance de enxergar outras parcerias, outras oportunidades de produto, oportunidades de negócio, expansão do próprio negócio, e a feira tem um grande valor por isso. E ano que vem teremos, né? Novamente a ONDM, teremos Febratex, estaremos lá. E a gente percebe esse movimento até das próprias representadas, né? Da importância que eles dão em participar das feiras, porque para eles é para poder receber o cliente deles lá também, né? Seja através da GL, algum outro representante também. Porque muito pouco para buscar cliente novo e mais para dar visibilidade, para prestigiar os clientes que já estão ali no negócio, né, na parceria. Então, é sempre muito animador participar das feiras, né? Meninas, e 2026? O que a gente pode esperar do ano de 2026? Quem arrisca? Quem tá com A pergunta de R$1 milhão. Eu tenho certeza que vai ter muito trabalho. Muito trabalho, sempre. muito pé na estrada. A gente tem
muitas viagens, a agenda a gente já tá agora pensando na agenda do ano que vem, qual vai ser a próxima viagem, para onde eu vou, tudo mais. Quem eu não visitei, que eu tô devendo, que eu quero muito visitar, quem eu tô com saudade, que eu já quero ver de novo, que a gente às vezes tem saudade do cliente também, quer vê-lo novamente. Então eu acho que o desafio maior que a gente tem para 2026 é casar as agendas, né? Programar muito bem para dar o máximo de atenção e com certeza muito trabalho vai ter pela frente. Gente, 2026 vai ser um ano que a GL vai ter muito a entregar com seus eventos no auditório interno agora. Certamente um ano desafiador como qualquer um, mas assim, vou chover no molhado agora, né? A gente sempre pode olhar o copo meio cheio, o copo meio vazio. E a gente vai sempre olhar o copo meio cheio, sempre vai olhar mais para as oportunidades do que para as dificuldades. E vão ter, gente, todo ano tem. Ano que vem, é Copa do Mundo. Alguns segmentos acham ótimo, outros segmentos acham que atrapalha. Vai ter eleição, da mesma forma. O dólar é algo que impacta totalmente o nosso negócio, a gente não tem como prever, né? Claro, tem os bancos aí que fazem suas análises e previsões, mas nada é certo. Todos os anos tem vários movimentos externos que impactam o nosso negócio. O nosso têxtil ou qualquer outro. E ano que vem não vai ser diferente. Então a gente vai ter que esperar esses movimentos acontecerem, trabalhar com muita seriedade em cima de cada situação que vem e arregaçar a manga e trabalhar, né? Fazer o que a gente faz é o que a gente sabe fazer. Então não adianta reclamar. Mas vamos olhar o copo meio cheio e pensar em tantas possibilidades e oportunidades que podem vir com as feiras, com a aproximação dos clientes, com o nosso novo auditório e principalmente com o time sensacional que a gente tem, maduro, unido e que certamente vai abraçar todas as causas aí, os desafios que virão. E vibrar pelas conquistas que virão. Esse ano a gente iniciou também o projeto Mexa-se, né? Não sei se alguém quer explicar um pouquinho como que é o Mexa-se. Jéssica, explica você como é o Mexa-se. A que mais está participando, né? Vai explicar, a mais ativa. Então, foi um movimento que começou no meio do ano, né? Foi, mais ou menos. Onde a gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente manda uma imagem fazendo, né, um exercício físico, seja uma caminhada, uma academia, a gente posta essa foto e a gente vai preenchendo e todo mês a gente tem um sorteio. Então, a gente sempre pega brindes diferenciados, ora, né, a gente teve vale, a gente teve roupas, né? Fitness, teve vale de Tudo para motivar a vida produtos fitness. naturais, fone sem Massageador. Tudo nessa linha, né? Para realmente motivar e fazer o pessoal, né, sair um pouquinho da rotina ali, que a gente acaba, né? As representantes ainda acabam se movimentando um pouco mais, que, né, visitam, bate mais perna, mas as especialistas e gestoras acabam ficando muito, né, só sentada, então, para realmente motivar a equipe a ser um pouco mais fitness. Não, e é legal que a gente viu muitas transformações, né? Então, tu vê que a equipe está mais saudável, né? Porque é importante a gente ter saúde, ter disposição para nossa vida particular, para trabalhar nem se fala, porque precisa muito, né? Mas ver o engajamento que isso gerou e pessoas que perderam muito peso, pessoas que estão bem com elas mesmas, sabe? Então, eu acho que a empresa, em geral, ela pode proporcionar isso, mas a GL fez com excelência esse ano, sabe? De gerar esse engajamento, de trazer o pessoal mais ativo. Então, eu acho muito, muito legal. Foi um evento, foi assim, um grupo que vai continuar agora, já que vai ter que ser criativo. Isso aí, por isso que eu até comentei. Tem um brinde diferente para manter o pessoal engajado, né? Mas é um movimento pequeno, pensando enquanto GL, e muito grande de retorno para cada um que participa, ou mesmo que não participe, mas tem vontade de participar. E como a Tassi falou, várias pessoas que estavam numa vida mais sedentária começaram a se movimentar, cuidar um pouco mais da alimentação, e isso tudo é para melhorar o seu bem-estar pessoal. E, gente, quando a gente come melhor, dorme melhor, se exercita, a vida retribui, sabe? A nossa saúde retribui para todas as áreas da vida. A gente vai estar melhor com a gente mesmo, vai conseguir até contribuir mais profissionalmente e render mais, né? Não foi por isso que o movimento iniciou, mas com certeza ajuda a todos os dias e até o nosso convívio, né? Só em mulheres, no salão de vendas, isso para quem escuta assusta, pensa como que aguentam, né? 14 mulheres dentro de uma mesma sala.
Mas todos esses pequenos movimentos aí, eu tenho certeza que fazem ajudar até nesse nosso convívio, até para controlar a TPM. E é É. muito legal que a gente tem os treinamentos, tudo mais, mas esse ano também teve o movimento de ler livros diferentes, não só sobre técnica de venda, sobre negócios, ter um incentivo diferente ali para aprender mais e viver melhor, né? Então, a gente teve semana passada, né? Sobre gestão financeira, então uma palestra, um bate-papo muito legal, que isso é importante para o nosso bem-estar e também reflete nas nossas famílias, na nossa casa. Então, acho que esse cuidado é muito importante. A gente viu esses movimentos acontecendo para a gente ter performance, que é um perfil da GL, ter performance em vendas, mas ter um performance como pessoa, né? É muito importante. São movimentos que ajudam no equilíbrio, né? Porque a gente vive numa rotina muito frenética, né? Venda tem que ser, né? Tá todo mundo nesse movimento, mas conseguir equilibrar, né? Corpo, mente, saúde, dormir bem, comer bem, eu acho que tudo isso soma na longevidade, seja dentro da GL, seja com a sua família, né? Então eu acho que são pequenas ações que acabam somando e fazem uma diferença enorme para todo o time, sem dúvida nenhuma, né? E pra gente finalizar, gente, uma palavra que defina 2025. Resiliência. Superação? Acho que garra. A minha transformação. Gratidão, Esse é o sentimento ao encerrar 2025. com certeza. E agora é começar a olhar 2026 e é isso aí, né, gente? É isso aí. É. Bora pras férias. Gente, uma coisa é certa, 2026 está batendo na porta, a gente vai estar mais um ano com o time unido, né, se Deus quiser. Vamos ter produto para vender, estamos com as representadas do nosso lado, temos clientes maravilhosos e, assim, muita coisa para vir de novidade. Então, vai ter muito trabalho e é o que a gente sabe e gosta de fazer, né? Trabalhar muito, continuar com essa alta performance, com essa equipe que abraça as causas, Entrega. que entrega. E vamos esperar aí. Obrigada pela participação de cada uma de vocês. Estamos aqui, então, encerrando o nosso ano de 2025 com esse episódio do GLcast. Desejamos um Feliz Natal, ótimas férias para todos os nossos ouvintes, parceiros e até o ano que vem. Valeu, gente. Valeu. Até ano que vem. Até mais.